Boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro sinaliza que vai manter a política econômica e dar apoio a Paulo Guedes. O ministro da Economia fala em retomar as reformas no ano que vem e pede que os funcionários públicos abram mão de aumentos de salário. E você vai ver também. Por causa da baixa procura, o preço da carne está em queda no Brasil. Com doações da iniciativa privada, o Hospital das Clínicas de São Paulo vai ganhar 100 novos leitos para pacientes de Covid-19. Na Europa, alguns dos países mais atingidos pela pandemia se preparam para o fim do isolamento. E os Estados Unidos testam um remédio para a azia no tratamento para o novo coronavírus. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, os caminhoneiros não deixaram de circular pelas estradas, com algumas dificuldades, porque muitos restaurantes fecharam as portas, por exemplo. Mas em São Paulo, vários grupos estão se organizando para manter a alimentação dos motoristas. Nas últimas semanas, ações iguais a estas se espalharam por diferentes pontos do país e estão fazendo toda a diferença no dia a dia dos caminhoneiros. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, os estados adotaram isolamento social e determinaram o fechamento de alguns serviços. Outros essenciais podiam funcionar, mas sem atendimento ao público. Com isso, os caminhoneiros ficaram nas estradas sem assistência, o que gerou uma manifestação da categoria e obrigou os governos estaduais a relaxarem as medidas para o atendimento dos caminhoneiros ao longo das estradas. As ações solidárias se espalharam e até hoje grupos se organizam para ajudar quem passa a maior parte do tempo nas estradas. Segundo a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, 60% dos caminhoneiros trabalham por conta própria e são os mais afetados pela quarentena em algumas regiões. Esse grupo pertence a uma instituição cristã de São Paulo e tem realizado as ações para distribuir marmitas aos motoristas em pontos diferentes da Grande São Paulo. E nós resolvemos fazer um grande trabalho aí com os caminhoneiros, com a entrega de marmitex, né? E nós estamos entregando ali na Anchieta, né? Um pouquinho antes da Baixada, de descer para Santos, a Serra de Santos, e ali nós entregamos até agora ali já mais de 500 marmitex, né? A gente aí se moveu com o nosso pessoal, né? Nós somos aí uma média aí de 8 a 15 pessoas aí, né? Que se colocou aí na frente para estar fazendo esse trabalho. Olha que boa notícia. Um respirador emergencial criado por engenheiros da Escola Politécnica da USP foi aprovado em testes técnicos com pacientes. E agora, esse ventilador pulmonar terá que passar pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Testes com animais também comprovaram a eficiência do aparelho, que pode ser fabricado em 2 horas. Enquanto o ventilador mais barato no mercado custa R$15 mil, o custo estimado de cada aparelho criado na USP será de R$1.000, de acordo com a universidade. E tem novidade na tela da Rede TV. É o Rede TV Plus, que te garante muita interação e a chance de ganhar muitos prêmios. Agora ficou ainda melhor assistir a Rede TV. A partir de hoje, você participa de maneira interativa dos programas e ainda concorre a um festival de prêmios. Tem smartphones e até carros. Para saber mais e participar, é fácil. Todas as informações você encontra no site redetvplus.com.br. Com a pandemia do coronavírus, muitos moradores de rua têm uma preocupação a mais: os animais de estimação deles. Não é raro ver pessoas em situação de rua andando com seus animaizinhos pelas cidades do Brasil, principalmente em São Paulo. Pensando nisso, um grupo de voluntários se organizou para doar alimentos e tratamentos para os moradores e seus fiéis companheiros. Aos poucos, o pessoal que vive em situação de rua vai aparecendo, acompanhado dos animais. Dessa vez são 500 marmitas, 300 cestas básicas, vacina e banho para a cachorrada. Para Vanessa, a doação veio em boa hora. Uma grande ajuda para todos, né?
que morador de rua é discriminado perante a sociedade, mas Deus envia pessoas boas. Como no centro de São Paulo tem Wi-Fi liberado, é pelas redes sociais que as pessoas em situação de rua ficam sabendo dos dias em que as cestas vão ser distribuídas. Depois, a notícia se espalha pelo chamado boca a boca mesmo. O Eduardo publicou um livro há 5 anos com fotos de moradores de rua e seus cães. Foi quando ele teve a ideia do projeto. Eduardo e um grupo de apoiadores saem para distribuir cestas. São 48 ações em São Paulo e outras 9 cidades, que já beneficiaram 12 mil pessoas. A ação acontecia uma vez por mês, mas agora, na quarentena, o trabalho dobrou. Agora na pandemia a gente está fazendo 2 ações. Uma constitui trazer a doação e ajudar o morador de rua, efetivamente quem está na rua, e o outro braço do projeto a gente está ajudando as comunidades carentes, como as ocupações de São Paulo e dos bairros e do centro, levando o quê? Cesta básica e itens de higiene pessoal para o pessoal das ocupações também. A pandemia do coronavírus impactou o mercado de carnes no Brasil. Aves, suínos e cortes nobres da carne do boi tiveram queda nas vendas e os preços também caíram. Um dos motivos é a baixa demanda, por causa do fechamento de vários restaurantes, bares, hotéis. O melhor movimento agora é mesmo nos açougues dos bairros. Por causa da queda nas vendas, Carla teve que fechar um de seus açougues, que fica no centro de Barueri, na Grande São Paulo. Ela percebeu que o movimento se manteve só na loja do subúrbio. Sem previsão de normalidade, decidiu apostar no delivery. O delivery, não sei, talvez porque o açougue não tinha esse serviço como um padrão, né? E começou recente, mas ele não é o suficiente. Hoje, o atendimento de balcão, ele ainda continua prevalecendo ao delivery. A proteína menos procurada no momento é a suína. Por isso, o preço da carne de porco teve uma redução de 20% nas 3 primeiras semanas de abril. O valor do frango caiu em 15%. Já os cortes do boi tiveram desvalorização de 1%, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA. Os motivos para a sustentação do preço da carne de boi são a baixa oferta de animais prontos para o abate e o bom movimento nas exportações do produto, ao contrário das aves e dos suínos, em que a oferta se sobrepõe à demanda. E essa quebra na demanda veio a partir das regras da quarentena, com serviço reduzido no setor alimentício e o fechamento de restaurantes, bares e hotéis. Erasmo fechou as portas do restaurante e também ampliou o delivery para minimizar o prejuízo. Os pedidos aqui são entregues com hora marcada. Ele oferece pratos de todos os tipos, mas sentiu uma diferença na hora de vender. Houve uma queda de 40% nas vendas de pratos sem carne. Já os pratos com proteína mantiveram uma redução menor de 30%. O nosso cliente ele costuma pedir muita carne aqui. O nosso carro-chefe é carne e massa, né? Então ele continua vendendo bastante carne, apesar do pouco que baixou, né? O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou hoje a ampliação do número de leitos do Hospital Municipal do Boi-Mirim, na zona sul da cidade. Foram entregues 100 novos leitos de UTI, que serão incorporados aos outros 414 que já existiam no hospital e estão sendo utilizados no tratamento de pacientes com a Covid-19. Além disso, Covas também informou que publicou um decreto que regulamenta a lei municipal que permite o uso de recursos dos fundos municipais para o combate do novo coronavírus pela Prefeitura. O valor que será utilizado não foi revelado. E o Hospital das Clínicas em São Paulo, o maior centro de tratamento da Covid-19 no país, vai ganhar novos leitos de UTI. Desde o início da pandemia, o HC já atendeu pelo menos 1.000 infectados pelo novo coronavírus. São 100 novos leitos. 40 serão entregues na primeira quinzena do mês de maio. Os outros 60 estão programados para a segunda quinzena. O Hospital das Clínicas é o maior centro de tratamento do coronavírus do país. Uma estrutura exemplar, um hospital público, um complexo hospitalar público, mas que tem o apoio imprescindível do setor privado. Lembrando que nós já temos uma unidade exclusiva no Hospital das Clínicas, com 900 leitos, sendo 200 de UTI, já funcionando, já operando, e 700 de enfermaria, inteiramente dedicados ao coronavírus. O Hospital das Clínicas é o maior centro hospitalar da América Latina.
Por isso, foi transformado em um centro exclusivo de atendimento a pacientes infectados pelo novo coronavírus. Segundo a administração do hospital, só foi possível a ampliação do complexo graças à colaboração de outros hospitais privados. As doações chegaram a 24 milhões de reais. Todos eles se prontificaram e cada um deles colaborando de alguma forma diferente, com enfermagem, com profissionais médicos, com aparelhos, com monitores, vai nos possibilitar que ao longo das próximas semanas nós passemos para 300 leitos de terapia intensiva. O objetivo é evitar um colapso no sistema de saúde. De acordo com a avaliação do secretário estadual de saúde, a pandemia pode se estender pelos próximos meses. Ela tem um tempo de vida, ela deve demorar 5 meses. Pelo menos foi o que aconteceu nos outros países. E ele aqui, esse vírus aqui, está tendo um comportamento muito parecido com os demais países. O Ceará, um dos estados com o maior número de casos de Covid-19 no Brasil, recebeu 90 toneladas de insumos hospitalares. De Fortaleza, o repórter Emerson Tchalian tem as informações. O governo do estado comprou os insumos da China para suprir a falta de materiais básicos nos hospitais e nos postos de saúde. Ao todo, são 270 toneladas. Neste domingo, o avião cargueiro fretado pelo governo do Ceará aterrissou no aeroporto de Fortaleza com as primeiras 90 toneladas. São equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs, como máscaras e luvas. E também testes para a detecção do Covid-19. O governo informou que a qualidade dos produtos é garantida e que os insumos vão suprir a demanda das unidades da capital e do interior por 3 meses. De Fortaleza, Emerson Tchalian para o Rede TV News. Os brasileiros que ficaram presos na Namíbia por causa do novo coronavírus conseguiram, enfim, ser resgatados. O Rede TV News mostrou o drama do casal que ficou isolado no país africano por mais de 1 mês por causa da pandemia. Emoção estampada no rosto. A advogada Simone Faleiros fez questão de registrar cada momento do embarque tão aguardado por ela e o marido Eduardo Almeida. O Itamaraty, a Embaixada Brasileira em Windhoek, a Embaixada Brasileira em Luanda, a Embaixada Brasileira em Maputo, fizeram uma operação de guerra e conseguiram nos resgatar juntamente com outros 250 brasileiros que estavam nesses países. O casal estava de férias na África quando o coronavírus chegou ao sul do continente africano. Desde o dia 27 de março, com a Namíbia em lockdown, eles não podiam sair do lugar onde ficaram hospedados. Para conseguir voltar, foram levados em um bimotor alugado pela embaixada até Angola. O avião fretado pelo governo federal ainda resgatou brasileiros que estavam em Moçambique, na África do Sul. Foi um esforço muito grande, não foi simples. E eu espero que você faça uma ótima viagem. Eu agradeço muito a todos aí. Obrigado. Estamos extremamente felizes que deu tudo certo. E aos brasileiros que estão fora do país ainda, podemos dizer que vocês têm que manter a calma, a tranquilidade da maior maneira possível, mantenham suas mentes sua melhor condição possível, mantenham-se saudáveis, porque o governo brasileiro, sim, vai conseguir resgatá-los. Cerca de 3.800 brasileiros ainda aguardam pela repatriação em 74 países. 17.770 brasileiros já conseguiram retornar do exterior em operações coordenadas pelo Itamaraty, Força Aérea Brasileira e as companhias aéreas. O município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, terá um hospital modular para atender pacientes com a Covid-19 na região. Vamos ao vivo para o Rio de Janeiro conversar com o repórter Tony Vendramini. Tony, conta pra gente como é que vai ser esse hospital. Boa noite para você. Boa noite, Mauro. Boa noite, Mariana. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, essa unidade vai ter uma estrutura muito similar às de grande porte e a previsão é que seja inaugurada já no início de maio. O hospital vai ser composto dessas unidades, desses módulos reutilizáveis e vai ficar no aeródromo de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Serão 300 leitos que vão se juntar aos 200 do hospital de campanha e dessas 500 vagas, 160 vão ser de UTI. O custo da obra vai ser de 62 milhões de reais. A expectativa é que no início de maio, 100 leitos já estejam em operação e depois de 20 dias, outros 200 leitos sejam entregues.
Depois essa estrutura pode ficar como um legado para a região ali da Baixada Fluminense, ou então pode até ser desmontada e aí os módulos podem ser reutilizados na montagem de outros equipamentos. Lembrando que no sábado, aqui no Rio de Janeiro, começou a funcionar o Hospital de Campanha Lagoa Barra, que fica na zona sul do Rio de Janeiro. Dos 200 leitos previstos, 30 já estão em operação, sendo 10 de UTI. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. A ausência de Paulo Guedes durante a divulgação do Plano Pró Brasil na semana passada chamou a atenção e gerou especulações sobre um possível desentendimento entre o presidente e o ministro. Hoje, Bolsonaro mandou um recado direto para o mercado financeiro. O presidente afirmou que quem decide os rumos da economia no Brasil é o ministro Paulo Guedes. A segunda-feira foi dia de tentar acalmar os ânimos na política e no mercado financeiro. Duas áreas que foram afetadas com o pedido de demissão do ex-juiz Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro fez questão de afastar os boatos de que outro ministro importante estaria enfraquecido. Acabei mais uma reunião aqui tratando de economia e o homem que decide a economia no Brasil é um só, chama-se Paulo Guedes. Ele nos dá o norte, nos dá as recomendações e o que nós realmente devemos seguir. Afago também ao Congresso Nacional. Nós temos um parlamento bastante sensível e simpático às causas voltadas para a economia. Há uma preocupação muito grande nossa de total responsabilidade com os gastos públicos. Temos algumas reformas pela frente. O gesto de Bolsonaro foi um recado claro e direto ao mercado financeiro, que tem olhado a política econômica com certa desconfiança nos últimos dias. Um dos motivos foi um plano de recuperação pós-pandemia anunciado pelo ministro da Casa Civil, General Braga Neto, sem a participação de Guedes. Diante do apoio do presidente, o ministro da Economia aproveitou para dizer que as diretrizes da pasta continuam a mesma, com auxílio aos mais pobres neste momento de crise, mas também preocupação com as contas públicas. Paulo Guedes ainda adotou uma postura positiva em relação ao próximo ano. É claro que o mundo inteiro está gastando mais agora por causa da crise. Então nós também temos que gastar mais. Só que é um ano excepcional, extraordinário. O ano que vem, e esse ano mesmo nós já voltamos às reformas, e o ano que vem nós já vamos estar certamente crescendo com os investimentos em saneamento, em petróleo e gás, em infraestrutura, em logística. Então nós seguimos firmes no nosso compromisso, a economia vai pegar em V. Eu acho que nós vamos surpreender o mundo de novo. O ano passado nós surpreendemos o mundo, milhões de pessoas na França contra a reforma da Previdência e milhões de brasileiros nas ruas a favor das reformas. Entre as reformas defendidas por Guedes está a administrativa. Inclusive, o ministro cobrou comprometimento dos servidores públicos neste momento de ajuste de contas. Precisamos também que o funcionalismo público mostre que está com o Brasil, que vai fazer um sacrifício pelo Brasil. Não vai ficar em casa trancado com geladeira cheia assistindo a crise enquanto milhões de brasileiros estão perdendo emprego. Não, eles vão colaborar. Eles vão também ficar sem pedir aumento por algum tempo. A revelação feita pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro de que condicionou assumir o cargo a uma pensão para a família tem recebido críticas no meio jurídico. Segundo especialistas, não há previsão legal para esse tipo de pedido. Ao aceitar o convite do recém-eleito presidente Jair Bolsonaro, o então juiz federal Sérgio Moro abriu mão de uma carreira de mais de 20 anos na magistratura. Com isso, perdeu também os benefícios previstos em lei. No entanto, ao pedir demissão na última sexta-feira, Moro confidenciou que fez uma exigência para se tornar ministro. Eu disse que, como eu estava abandonando 22 anos da magistratura, contribuí 22 anos para a Previdência e perdia, saindo da magistratura, essa Previdência. Pedi apenas, já que nós íamos ser firmes contra a criminalidade, especialmente a criminalidade organizada, que é muito poderosa, que se algo me acontecesse, pedi que a minha família não ficasse desamparada sem uma pensão. Foi a única condição que eu coloquei para assumir essa posição. Moro, que deixou o cargo acusando o presidente Jair Bolsonaro de tentativa de interferência na Polícia Federal, pode ter cometido um crime ao pedir a pensão. Um acordo que não está previsto na legislação. Esse acordo de
ter a família resguardada caso ocorresse alguma coisa com ele, não existe previsão legal para este fato. O caminho correto, segundo o professor de Direito do Estado, Tiago Sorrentino, seria se submeter às regras válidas a todos os cidadãos que trocam de carreira. Ele tem o direito de ser submetido às regras de transição, ou seja, aquilo que ele contribuiu no passado, se puder ser aplicado, se puder ser utilizado na sua nova previdência, será, mas ele precisa, como todo cidadão, se submeter às regras aplicáveis. Não existiria um regime especial de exceção apenas para um servidor específico, apenas para um caso específico. Quem já travou duros embates com o ex-juiz ao defender investigados pela Justiça, pede que o suposto crime cometido pelo ex-ministro seja analisado com o rigor utilizado por Moro nos tempos de magistratura. Isso me pareceu uma discussão jurídica grave, porque ou ele cometeu a corrupção ao solicitar uma vantagem que é indevida, ou ele cometeu o crime de concussão. Também da mesma forma. Sei que se por acaso ele ainda estivesse no comando da Força Tarefa de Curitiba, os procuradores fariam uma denúncia pelos dois crimes, sem importar com bis in idem. E provavelmente ele determinaria alguma prisão. Em nota, o ex-ministro Sérgio Moro afirmou que o pedido foi uma solicitação genérica de pensão para a família em caso de assassinato durante o trabalho exposto de combate ao crime organizado. Segundo ele, a concessão dependeria de nova lei. Moro voltou a justificar a solicitação pelo fato da perda de 22 anos de contribuição previdenciária durante o exercício da magistratura. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro determinou que a Polícia Federal continue fazendo a segurança do ex-ministro e da família dele por mais 6 meses. Decisão correta. Vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Boa noite. Exatamente no momento em que o país caminha para o pico de uma pandemia, com a vida e a saúde da população ameaçadas, exatamente nesse momento desencadeia-se uma crise política cujos desdobramentos são imprevisíveis. Não se trata de procurar culpados, mas sim atender aos interesses mais urgentes da população, aprisionada e preocupada pelo coronavírus. A pandemia, é óbvio, é uma tragédia da natureza, mas essa crise, com a demissão de ministros, desentendimentos entre auxiliares próximos do presidente e desarmonia entre poderes, é óbvio, de políticos brasileiros. A crise política agrava as ameaças sobre a população, porque desvia atenções que deveriam estar totalmente mobilizadas contra a pandemia e contribui para a paralisação da economia. Aos políticos, só nos resta pedir uma coisa: juízo. Juízo antes que a vaca vá para o brejo. O Ministério da Saúde divulgou os novos números do coronavírus no Brasil. Em 24 horas, foram registrados mais de 4.000 casos confirmados da doença. O número de mortes passou das 300 de ontem para hoje. São Paulo continua sendo o estado com mais casos da Covid-19, seguido por Rio de Janeiro e Ceará. Os dados do Ministério da Saúde também mostram que, do total de casos confirmados, mais de 31 mil pessoas se recuperaram da doença e cerca de 30 mil pacientes permanecem em acompanhamento. A partir de hoje estão liberados os saques para os trabalhadores que recebem o auxílio emergencial do governo, que serão creditados na poupança social digital. Os trabalhadores poderão sacar o dinheiro nas casas lotéricas ou nos caixas eletrônicos em todo o país. Para a retirada do auxílio, é preciso instalar um aplicativo. Caixa Tem, um aplicativo no celular e solicitar esse saque. Mas atenção! Antes, é preciso atualizar esse aplicativo. Portanto, se você já o tem, apague e reinstale atualizado. Para evitar aglomerações, a Caixa divulgou um calendário de pagamento do benefício e para saber quando você pode sacar, basta entrar na página eletrônica caixa.gov.br. E agora vamos ao quadro É Política com a Amanda Klein. Boa noite, Amanda.
Boa noite, Mauro, Mariana. Os atores políticos tentam voltar à normalidade depois do fim de semana digerindo a saída estrondosa de Sérgio Moro. O presidente Bolsonaro amanheceu o dia ao lado do superministro que restou, Paulo Guedes, e tratou de reforçar seu posto Ipiranga no cargo ao dizer que é Guedes quem manda na economia. O ministro havia ficado numa posição vulnerável na semana passada, quando o plano pró-Brasil de retomada da economia foi apresentado sem a presença dele. Por falar em Paulo Guedes, ele se reuniu nesta tarde com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para tentar desarmar o que ele considera a bomba fiscal no pacote de socorro a estados e municípios aprovado pela Câmara. E, nesse sentido, houve avanços. Segundo o líder do PSL no Senado, Major Olímpio, o projeto será apresentado nesta quinta-feira e votado em sessão extraordinária do Senado no sábado. Até agora, ficou acordado que será proibido o reajuste para servidores estaduais e municipais durante 18 meses, o que economizaria 130 bilhões de reais nas contas do Ministério da Economia. Em compensação, a União vai fazer um repasse com valor fixo para estados e municípios nesses meses, nesse período de crise, e não mais a recomposição da receita, da perda de receita com o ICMS e ISS, que havia sido aprovado na Câmara e também muito criticado pela equipe econômica. Será feita uma tabela, dividindo uma tabela por estados e regiões, mas ainda falta determinar o valor desse repasse. E na Câmara, Rodrigo Maia joga parado. Depois de muitos dias em silêncio, deu uma entrevista coletiva, basicamente afastando a possibilidade, por hora, de impeachment e CPI. No entorno de Maia, a avaliação é que está todo mundo em compasso de espera. É preciso ver se Moro tem mesmo provas contra o presidente Jair Bolsonaro. Por enquanto, a bola está com o Supremo Tribunal Federal. 3,5 milhões de alunos da rede estadual paulista retomaram hoje o ano letivo com aulas à distância. Por causa da pandemia do novo coronavírus, as aulas presenciais estarão suspensas e estão suspensas desde o dia 23 de março. No lugar da carteira e da lousa, agora entram em cena a tela do computador e do celular. O final mesmo é que a gente tem uma internet muito bacana. Nosso ano letivo está começando hoje, no dia 27 de abril, retomando o ano letivo aí onde a gente parou no nosso primeiro bimestre. E a ideia é que os alunos possam acessar os conteúdos tanto no aplicativo do Centro de Mídias quanto também nos 2 canais da TV aberta que a gente tem para as famílias que principalmente têm alguma dificuldade em acessar no smartphone ou qualquer outro tipo de dificuldade de conexão com a tecnologia. A Secretaria Estadual de Educação informou que vai custear os planos móveis de internet para os alunos e professores. É muito importante que o aluno saiba como fazer o login no aplicativo. E é bem simples, viu? Primeiro você baixa o aplicativo de forma gratuita na loja do seu smartphone e em seguida vai abrir essa tela aqui. O login é o número do RA, o registro do aluno, e a senha, a data de nascimento. Feito isso, você terá acesso a conteúdos específicos de acordo com a sua série. A Maria Clara baixou o aplicativo e conseguiu ter acesso ao conteúdo. Vai aparecer conforme a sua série, você vai clicar e vai ter a aula disponível com o chat. Eu fiquei super aliviada, eu fiquei totalmente feliz, porque eu me senti abraçada. Eu achei uma boa iniciativa do governo, eu achei assim uma excelente forma da gente não ter consequências ruins e só consequências boas. Na internet, o conteúdo é transmitido em formato de lives, no estilo dos shows que ficaram famosos nessa época de quarentena. A Larissa curtiu a ideia e aproveitou para tirar dúvidas na aula de matemática. Nessa primeira aula, o professor está falando sobre exemplos de raiz quadrada e ela está acontecendo ao vivo. Ela e muitos alunos estavam com medo de perder o ano letivo. E é o medo de todos os estudantes. E com isso é uma forma que os alunos podem estudar e ter uma rotina todos os dias para poder passar de ano. E para acompanhar o ensino à distância, os alunos vão receber a partir da semana que vem apostilas de matemática e língua portuguesa, além de gibis, livros paradidáticos e um manual com orientações às famílias sobre o aplicativo Centro de Mídias SP. A gente sabe que é uma coisa nova, que muitos alunos estão aprendendo a usar isso hoje, então essa semana a gente está muito focado também nas orientações para esses alunos conseguirem acessar o aplicativo. A previsão do governo do estado é que as aulas presenciais sejam retomadas de forma gradual a partir de julho. E agora a previsão do tempo para todo o país com a Gabriela de França.
Olá, boa noite para todo mundo. A semana começou com mais chuva em várias cidades do Nordeste do Brasil. A gente vê imagens aí do interior do Pernambuco. Choveu muito durante todo o final de semana. Caruaru foi tanta chuva que foi decretado estado de emergência. As ruas ficaram assim, olha, debaixo d'água, situação bem complicada. E teve muita chuva também lá em Salvador. Foi o maior volume de chuva em 24 horas. As consequências são essas que a gente vê, ruas alagadas e muitos transtornos para a população. Situação é preocupante porque tem previsão de chuva ainda nos próximos dias, pelo menos até quinta-feira, por isso é alto o risco aí de alagamentos e deslizamentos. E essa chuvarada continua atingindo aqui praticamente todo o Nordeste do Brasil. A gente vai lá para São Luís, no Maranhão, onde tem alerta para temporal, chuva forte com raios amanhã, na quarta-feira também, máxima de 31 e 30 graus. E o temporal também é esperado aí em várias áreas do norte do Brasil. A chuva deve ser forte principalmente aqui no Macapá, no Amapá, né, Belém no Pará, Manaus, no Acre e também em Rondônia. No restante do Brasil, o ar seco predomina. Nada de chuva, o sol deve aparecer o dia todo nesse amarelão do mapa, desde o norte gaúcho, passando aqui por Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás. Tempo firme no interior da Bahia e praticamente todo o sudeste do Brasil. Terça-feira, portanto, de sol em São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. A tarde até esquenta um pouquinho, faz 26 graus na capital paulista, 25 em BH, 24 em Brasília, mas pela manhã, sensação ainda de friozinho, as temperaturas seguem mais baixas. Muito sol o dia todo e calorão de 35 graus em Cuiabá. Faz sol o dia todo também em Porto Alegre, onde a máxima é de 31 graus. Uma ótima semana para você. Te espero amanhã. Até lá. Tchau, tchau. E no Facebook da Rede TV você pode acompanhar nosso programa exclusivo no Facebook Watch. O Histórias do Dia, com vídeos com conteúdo muito atual e bastante interessante para o internauta. No Rio de Janeiro, apesar das restrições, muitas pessoas circularam na zona sul da cidade neste domingo. Nas imagens é possível ver uma grande movimentação de pessoas na mureta da Urca, zona sul do Rio. Muita gente conversava ou caminhava pelo local, contrariando a recomendação das autoridades de só sair de casa para o indispensável e evitar aglomerações. Diante do aumento de pessoas nas ruas, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, afirmou em um vídeo postado hoje nas redes sociais que o uso de máscara não é um passaporte para sair de casa. É apenas uma proteção importantíssima para aquelas pessoas que estão trabalhando nas atividades essenciais da economia e as que têm necessidades especiais para ter que sair. A regra geral é para a gente ficar em casa, lavar as mãos com água, sabão, álcool gel e evitar a todo custo aglomerações. Depois que a Boeing desistiu da compra da divisão de aviação comercial da Embraer, a empresa brasileira abriu procedimentos arbitrais contra a companhia norte-americana. A arbitragem é um processo sigiloso na busca da solução de um conflito em negociações sem envolver a justiça. A Embraer tenta reaver as perdas que foram sofridas com o cancelamento do negócio, que foi fechado em 2018 e estava avaliado em mais de 5 bilhões e 200 milhões de dólares. A companhia brasileira, que ficaria com 20% de participação no negócio, disse que a Boeing rescindiu indevidamente o acordo. Já a companhia norte-americana declara que exerceu o direito de rescindir o acordo depois de a Embraer não atender às condições necessárias para a fusão. Um avião de pequeno porte caiu em Manaus logo depois da decolagem, ainda perto do Aeroclube. A bordo estavam 6 passageiros, 2 homens, 2 mulheres, entre elas uma grávida e 2 crianças. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, o avião teria tentado decolar da pista do Aeroclube, mas acabou batendo em um muro. Os 6 passageiros tiveram fraturas e foram levados para hospitais da capital. E o Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até amanhã. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã.